Totalmente de acordo com você. Eu 6 defendo. aninhos ali. 5. Sim. Eu acho que 5 já resolvia. Sem reeleição. Mas aí seria ruim pra você, por exemplo. Hoje você... Quando ele já- fala sem reeleição, é sem reeleição para qualquer cargo ou só para o executivo? Cara, pro executivo. Eu também acho. Assim, não existe. Eu não me lembro de país que tenha vedação à reeleição para o legislativo. Por quê? Qual é o problema do executivo? Porque você diz assim, pô, mas e por que tem limitação para o presidente ou para o governador, para o prefeito e não para o deputado? Porque o presidente, o governador, o prefeito, ele tem uma máquina imensa na mão dele. Ele tem milhares de pessoas que trabalham para ele, milhares de cargos onde ele coloca gente sem concurso público e, portanto, se você bobear, o cara não sai nunca mais. É. Então, todos os países que têm reeleição têm limite de reeleição. Nos Estados Unidos é uma reeleição, aqui é uma reeleição, né? Agora, para o legislativo, não. Eu acho que é positivo você ter uma limitação para reeleição numa casa. Acho que poderia ter 3 mandatos, 4 mandatos numa casa legislativa, até poderia ter. Mas no executivo, eu acho que é ruim o Instituto da Reeleição. Porque o cara ganhou a eleição, o cara já começa assim, minha reeleição. O tempo ele inteiro. tem a cara, máquina pública pra o cara- fazer a reeleição dele ser mais Aí, bem cara, sucedida. não tem como dar certo. E aí é qualquer governo. Independente da tendência do governo. Eu acho ruim. Porque o palácio vira um comitê eleitoral, entendeu? No dia seguinte do cara tomar posse. Qualquer governo assim. É ruim. Eu também defendo isso. 5 anos sem reeleição. Tem capilaridade na Câmara pra passar o fim da reeleição? Eu acho que tem, sabia? Que tem chance de acabar a reeleição uma hora dessa. Por quê? Porque também a reeleição ela diminui a rotatividade no executivo. Sim. E como no legislativo também tem muita gente que um dia quer ser prefeito, governador ou até presidente, Pra eles, opa, eu acho que pode ser uma coisa minha boa. chance vai entendeu? chegar mais rápido aí. Agora, os cientistas políticos assim são contra essa nossa ideia. Eles- Ah, é? Ah, é? É, porque eles dizem assim que se tem uma coisa que funciona é a reeleição, porque o fato do cara já desde o primeiro dia estar querendo a reeleição obriga ele a estar mais ligado ao povo do que se ele não estivesse, digamos assim, mais preocupado com a imagem dele. Pelo contrário, eu acho que pautas mais impopulares, talvez, mas que são de grande importância, não é nem impopular, mas é que não dá voto, por exemplo. Pautas difíceis. É. Ó, não, A reforma tributária em si. às vezes nem difíceis, às vezes, por exemplo, Sim. educação, um plano pra educação, Sim. ou saneamento básico. Os caras não investem nessa merda porque não dá voto, vai. É porque não aparece, então É. não dá tempo de voltar como voto. Então o cara não faz. É. Então, assim, eu vou fazer um plano muito pica aqui na educação que vai dar resultado daqui a 10 anos. 10 anos já, porra, É. já passou. Ou faz, tipo, reeleição só... tipo, você tem que ficar 10 anos sem Afastado. poder. 10, 20 anos, sei lá. Fica um tempo sem. Não, eu acho que o lance da reeleição... Porque ele tem o incentivo aí de fazer um bom mandato pra galera lembrar durante 10 anos, né? Sei lá. Não, eu penso, é que assim, quando a gente tá falando de não pode reeleição, não pode seguida. Ele pode trocar, não é? Sim, agora, nos Estados Unidos, por exemplo, não pode nem trocar. Não? Não, lá o cara só pode uma reeleição. Então, por exemplo, o Trump, Aham. se ele for candidato novamente, como ele não foi reeleito, ele pode ser candidato. Mas se ele for eleito, ele não pode ser reeleito depois. Ah, tem um mandato Porque o cara só pode 2 mandatos. O Obama não pode ser nunca mais candidato. Porque ele foi eleito e reeleito, acabou. Nunca mais ele pode ser presidente dos Estados Unidos. Nunca mais. Parece bom. Eu acho também, ótimo. É uma, Acho que é a uma pessoa- limitação, né? Pô, tu teve a oportunidade da vida de ser presidente de um país. Você não precisa ter 2 oportunidades dessas. Uma tá bom. Ou melhor, você teve 2, né? Você não É. pode ter 3, né, digamos assim. Exato. Pois é. Mas assim, o lance da... Um cara que eu vi falando disso... E o que é engraçado, porque mais uma vez, Aham. eu vi o Aécio falando contra o lance da reeleição. Eu fiquei, caralho. Cara, eu realmente acho que a reeleição não foi uma coisa que... Eu fui contra quando foi aprovada. E se fosse botar para votação hoje, eu votaria contra. Contra a continuidade da aham. eleição. Eu votaria pelo fim da reeleição. É. Porque eu acho que oxigena o poder. O cara sai, vai fazer outra coisa, entendeu? E pronto, não pode reeleger. Ah, mas e como é que eu vou continuar o que eu comecei? Cara, você indica um candidato, você diz, ó, quem gostou do que eu fiz e quer que continue, vota nesse cara aqui. Não parece absurdo. Ô, né? outra, e se você é realmente um político mesmo, de um bom político, você não tá ali só por você tem todo o seu Você partido. tem um projeto, exato. Toda uma construção. Você tem um partido, É. você tem uma visão de mundo, né? Sim. Eu concordo totalmente com isso. Acho que é um instituto ruim esse negócio da reeleição. Pois... Mas, tipo, essas coisas todas... Não, e o Congresso também, Ah. como sabe que o presidente, tudo que ele quer é ser reeleito, o Congresso também joga com É. isso. Uhum. E o cara que está governando, o cara fica o tempo inteiro se equilibrando ali, porque também precisa do Congresso, porque se o Congresso inviabilizar, ele não se reelege. Então,